Quando o novo Alpine A524 foi lançado, a equipe da Renault avisou o mundo de que teria um início difícil em 2024. O chefe da equipe, Bruno Faman, avisou que seria difícil, mas ele não poderia imaginar como seria ruim. Os pilotos da Alpine, Esteban Ocon e Pierre Gasly, ficaram nas últimas posições no Qualify do primeiro GP do ano, o do Bahrein, e se expôs à falta de competitividade do carro. A equipe esperava que a corrida fosse melhor, mas não foi o que aconteceu. Os Alpine chegaram em 17º e 18º lugares. Valtteri Bottas e Logan Sargent só ficaram atrás deles porque tiveram problemas na corrida. A conclusão é clara, a Alpine está no último lugar. E para aumentar o desânimo da equipe, no dia da corrida surgiu a notícia de que o diretor técnico, Matt Harmon, e o chefe da aerodinâmica, Dirk De Beer, haviam renunciado. Isso forçou uma reestruturação da liderança técnica que explicaremos mais tarde nesse vídeo. Não é que eles tenham saído furiosos após a péssima corrida. Eles tinham se demitido antes da temporada começar, só que isso não foi comunicado imediatamente à equipe. Muitos só ficaram sabendo pela mídia. Tudo isso acontece apenas 7 meses após a última reviravolta repentina na equipe, que pertence à Renault. Foi quando o chefe Otmar Szafnauer e o diretor esportivo Alan Perlman saíram por discordarem do programa imposto para disputar vitórias. Nem em suas estimativas mais negativas, a equipe preveria que a Alpine seria a última já no início desta temporada. E está claro que as coisas deram muito errado. A questão é por quê? O Alpine A524 enfrenta vários problemas. Em primeiro lugar está o peso excessivo. Fala-se que está 11 quilos acima do peso mínimo de 798 quilos. Perguntado sobre isso após o Qualify, Pierre Gasly disse que não chega a tanto, mas confirmou que o carro está acima do peso. Seja quanto for, estar perto de 10 quilos é uma enorme desvantagem. Calcula-se que 10 quilos custem de 3 a 4 décimos de segundo por volta, dependendo da configuração da pista. Esse excesso de peso é porque o monocoque falhou no teste de impacto lateral. O monocoque foi projetado com a intenção de economizar peso. Tem áreas internas em que há espaços vazios onde devia haver fibra de carbono sólida. As simulações dos testes de resistência garantiam que o chassi aguentaria os impactos, mas ele sucumbiu dramaticamente no teste. A solução foi reforçar os monocoques, e isso aumentou muito o peso. O carro também tem pouca tração, e Harmon admitiu que precisa melhorar. Os pilotos têm reclamado de saídas de frente em curvas de média velocidade, e a tração piora ainda mais quando a potência é aplicada com volante muito esterçado. A impressão é de um carro com pouca downforce, que luta apenas não contra a baixa aderência na frente, que é característica dos carros com efeito solo nas curvas lentas. Ele também tem pouca pressão aerodinâmica na traseira. Isso acontece porque não se atingiu as metas aerodinâmicas no desenvolvimento do carro. Embora Harmon diga que as características do carro estão totalmente coerentes com as expectativas, o desempenho deixa muito a desejar. Além disso, tem uma desvantagem de cerca de 15 cavalos de potência. Foram tomadas providências para aumentar o aproveitamento da potência, cortando as perdas criadas pelo próprio carro. Por exemplo, melhorando o escapamento, mas a deficiência persiste. É por isso que Ocon e Gasly apanharam tanto no Bahrein. O Alpine é o carro mais lento do grid, o que é embaraçoso para uma equipe de fábrica, e isso não vai mudar tão cedo. A equipe e os pilotos estão tentando aparentar normalidade. Eles admitem que o carro está andando mal, mas falam que há upgrades a caminho. Depois da corrida, Foman escreveu nas redes sociais que o aspecto positivo é que todos estão se esforçando e prometeu que a Alpine se sairia melhor na Arábia Saudita. Mas quando ele falou isso, já circulava a informação de que Harmon e De Beer tinham renunciado. Essa notícia foi um choque para os funcionários da Alpine. Nem o pessoal que trabalhou na corrida sabia. Acredita-se que Harmon tenha renunciado assim que terminou a homologação do chassi, que é uma exigência para participar dos testes. Mesmo assim, ele participou da pré-temporada e do GP do Bahrein e ainda trabalhou no planejamento de upgrades para o começo da temporada. Já De Beer só se demitiu antes do GP do Bahrein. Se acredita que eles tomaram essa decisão por motivos pessoais, não que foram demitidos, e essas demissões tenham sido disfarçadas como renúncias. A razão mais provável é o fraco desempenho do carro. Os tempos do Qualify deixam claro como a performance foi decepcionante. A Alpine foi a equipe que teve o menor ganho de tempo de volta de 2023 para cá. O que não está claro é se as renúncias tiveram como causa a frustração porque a Alpine não tem os recursos nem as instalações necessárias para se criar o projeto ambicioso, que foi anunciado como uma mudança de conceito.
ou se foi porque Harman e De Beer estavam levando a culpa pelo mau desempenho. No caso de De Beer, é claro que as deficiências aerodinâmicas foram um fator. De Beer tem muita experiência na Fórmula 1, com passagens pelo Williams e pela Ferrari, além de um anterior pela Renault. Como chefe de aerodinâmica, a responsabilidade pela falta de downforce recai diretamente sobre os ombros dele. Como diretor técnico, Harman era quem tomava as decisões sobre projetos importantes como o chassi, mas se as ferramentas de simulação das cargas às quais o carro seria submetido foram enganosas, pode-se concluir que os problemas foram causados pelo equipamento e pelas instalações de que eles dispunham. Suas renúncias exigiram que a Alpine agisse rapidamente para minimizar essa interrupção. Apesar da Alpine ter sido ingênua ao imaginar que a notícia das renúncias de Harman e De Beer não vazariam no Bahrein, a diretoria acabou informando os funcionários da equipe. Alguns foram avisados no dia da corrida, mas a totalidade da equipe só ficou sabendo na segunda-feira, em uma reunião de que tanto Harman quanto De Beer participaram. A Alpine também anunciou o que chama de uma abordagem de 3 pilares para sua liderança técnica. É a mesma solução adotada pela McLaren no ano passado, com um trio de diretores técnicos de chassi. No caso da Alpine, todos já estavam na casa. Joe Burnell foi nomeado diretor técnico de engenharia. David Weather, diretor técnico de aerodinâmica, e Tyrone Pilbeam, diretor técnico de desempenho. O diretor técnico da unidade de potência, Éric Meynian, que está baseado em Viry-Châtillon, na França, permanece no cargo. Todos se reportam ao chefe de equipe, Bruno Famin. As mudanças na estrutura técnica já estavam sendo cogitadas há algum tempo, embora as saídas de Harman e De Beer tenham acelerado esse processo. Em seu comunicado à imprensa, a Alpine afirmou que a decisão vem após um período de resultados decepcionantes, em que a equipe caiu do 4º lugar no campeonato de 2022 para o 6º em 2023, perdendo vários objetivos-chave em sua ambição de chegar à frente do grid. A nova estrutura faz sentido, como a McLaren provou, e os 3 novos diretores técnicos são muito capazes, mas a questão é se a Alpine pode fazer isso funcionar. Apesar da saída de Harman e De Beer, tem uma equipe trabalhadora e de alta qualidade dando duro para melhorar o Alpine A524. A dúvida é se ele pode se tornar competitivo. Os primeiros upgrades devem aparecer após as primeiras corridas. Como Harman disse no fim de semana do Bahrein, a equipe tem um plano para reduzir o peso. Mas é um projeto de longo prazo, não há uma solução rápida. Mas pode-se esperar uma reviravolta estilo McLaren 2023? Bem, Ocon falou sobre essa possibilidade, mas há uma diferença fundamental entre a Alpine de hoje e a McLaren de um ano atrás. A Alpine já fez metade do trabalho que a McLaren fez quando começou a temporada com um carro lento, mas não há indicações de que ela tenha descoberto uma mudança radical de direção que só demoraria um pouco mais para chegar à pista, como fez a McLaren, e essa é a parte difícil. A Alpine fala apenas em evolução gradual. A única esperança é que a tão anunciada mudança de conceito, que consiste de modificações no funcionamento da suspensão, proporcione mais potencial de desenvolvimento. Mas ainda não se tem certeza de que a equipe realmente entende como a aerodinâmica e as plataformas mecânicas interagem. O outro fio de esperança é que o circuito do Bahrein sempre foi ruim para a Alpine. Ele exige muita tração e isso requer potência. O melhor trecho para a Alpine eram as curvas de alta velocidade, das 5 a 7. Isso dá esperanças de que Jeddah seja um pouco menos sofrido para a equipe. Como Harman diz, não se pode tirar conclusões definitivas do Bahrein por causa das características da pista. Mas nem mesmo conclusões com ressalvas serão boas. Está claro que o carro está muito abaixo do nível aceitável para uma equipe de fábrica. E mesmo que suba na classificação, é difícil imaginar a Alpine sequer igualando o decepcionante 6º lugar do ano passado no Campeonato de Construtores, quanto mais melhorando. Depois das saídas de Safnauer e Perman no ano passado, houve uma onda de otimismo. E é importante lembrar que essas mudanças aconteceram pouco antes da Alpine concentrar toda a sua força de desenvolvimento no carro de 2024. As mudanças foram por causa de uma discordância fundamental entre Safnauer e a Renault sobre o tempo necessário para poder lutar por vitórias. Logicamente, esses objetivos não incluíam ficar atrás no início da temporada de 2024. A Alpine vem sendo prejudicada por planos de sucesso a longo prazo, começando pelo projeto de disputar títulos em 5 anos, estabelecido quando a Renault comprou a equipe Lotus da GNI Capital, antes de 2016.
Foman agora evita esses prazos e fala em evolução constante em todas as áreas. Ele tem falado frequentemente sobre os ganhos obtidos com as operações de pista desde o meio do ano passado e quer que isso se repita nas fábricas de Anston e Viry. Essa mensagem está correta na medida em que, se uma equipe como a Alpine continuar melhorando em todas as áreas, acabará chegando lá. Mas o desempenho na pista deixa dúvidas sobre essa intenção estar sendo cumprida. É por isso que a atitude da Renault é importante. Desde que voltou à Fórmula 1 como proprietária de equipe, o foco tem sido eficiência e fazer mais gastando menos. O teto de custo da Fórmula 1, que limita não apenas os gastos operacionais, mas também os gastos de capital, estabelece um limite de investimento, mas ainda há dúvidas se a equipe tem os recursos necessários para continuar aprimorando suas instalações. Esse ciclo interminável de otimismo após chegar à frente do pelotão do meio, seguido por retrocessos, seguido por mudanças, seguido por otimismo, seguido por retrocessos, seguido por mudanças, está desgastado demais. Em algum momento, será preciso se perguntar se o problema está na porta giratória da liderança da equipe e do departamento técnico ou no proprietário, que é a Renault. Quando Pat Fry trocou a Alpine pela Williams no ano passado, foi em grande parte por não sentir que havia entusiasmo ou vontade de ir além do quarto lugar. Depois de trocar a Alpine pela Aston Martin no final de 2022, Fernando Alonso também falou em falta de ambição da organização, dizendo que estavam satisfeitos com o quarto lugar. Como a Renault e a equipe Alpine reagem é um grande teste da seriedade delas. Há otimismo para 2026 e Foman afirma que o novo projeto da unidade de potência está progredindo bem. A Alpine precisará estar a todo vapor com esse carro em janeiro de 2025, mas persistem as dúvidas se suas instalações estão realmente aptas a produzir um carro que ande na frente. É aí que uma equipe de fábrica tem que estar. A gestão desse último caos levanta ainda mais perguntas sobre a possibilidade desta equipe algum dia realizar suas ambições na Fórmula 1. E se for esse o caso, é preciso se perguntar se antes dela chegar lá, não vai chegar o momento em que a Renault precise vender a equipe e saia da Fórmula 1.